dada a leitura e a explicação aqui de Gênesis capítulo 3, estamos utilizando o texto hebraico e conferindo as nossas traduções aqui em português, tá certo? Desculpa aí ter demorado para publicar um novo conteúdo, mas foi por conta, né, da época aí, enfim, das festas, tá? Das festividades, não tinha como mesmo, certo? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, Gênesis capítulo 3, verso 14 é o nosso foco agora. Bem, o texto em hebraico aqui se inicia da seguinte forma, seguinte expressão hebraica. Vaiomer, e dirá o quê? Aqui, ó, o nome da divindade bíblica, eles estão usando, trocar a cor aqui, estão usando, a cor tá legal. Estão usando aqui no nome da divindade bíblica os sinais maçoréticos, como você pode ter percebido. Esses sinais maçoréticos aqui, eles vão proporcionar a pronúncia Yehová e também a pronúncia Yervá, né? Yervá surgiu o quê? Javé. Yehová acabou fazendo surgir a pronúncia Yehová e depois, por fim, Jeová. Só para você entender como foi que surgiu aí. Então, os nomes Jeová e Javé, tá? Sinais maçoréticos. Só que se você for usar a regra gramatical de hebraico antigo para ler o tetragrama, que é o correto, o som vai sair simples e claro. Yahuá, simplesmente assim, tá? Sem tirar e sem adicionar nada. É só saber os nomes corretos, tá? No hebraico antigo de cada letrinha dessa. Yade, Rai, Uau, Rai, ok? E aí lê como? Yade, Ya é o som dela. Quando você abre a boca pela primeira vez para falar o nome da letra, a primeira sílaba dela é o som dela. Yade, Yade, Yade. É mão em hebraico, tá? Então, Yade, que é essa letrinha Yud, é como ela se chama no hebraico antigo. Então, Ya, o som dessa letrinha aqui, ó, é o quê? A letrinha Rai, que eles chamam no hebraico moderno de rei, mas o som dela é Rai. A gente pronuncia Iar, Iar, Iar. Aí aqui tem a letrinha Uau, que é esse pauzinho aqui que chama de Vav. Tá vendo esse tracinho aí? Tá vendo? Na vertical, que chama de Vav. Desculpa. Garganta. Na vertical aqui chama de Vav. Só que o som dela original, o nome dessa letra é Uau. E aí você pronuncia Iar, olha só. Iade e a letrinha Rai. Rai. O som dela é Ra. Presta atenção, da letrinha Rai. Iar, Iar. Só que aqui eu não precisei pronunciar a vogal A da letrinha Rai. Eu só pronunciei o que? O sonzinho bem breve de R. Presta atenção. Ia. Aí tem a letrinha UAU aqui, o som dela é UA, UA, ou simplesmente U. Aí você pronuncia Iahu, Ar, Ar, entendeu? E esse som de A vai vir da letrinha aqui, ó, UAU, ou VAV, né? Então, no hebraico antigo, cada letrinha tem a sua vogal padrão, entendeu? Consoante, vogal, consoante, vogal. E no caso da letrinha Vav aqui, no hebraico antigo, que ela é chamada de Uau, ela tem ela tem duas vogais, né? A vogal U e a vogal A, unidas ali, juntas. Só que aí vai repetir a vogal U, né? Duas vezes, no início e no final. E fica a letrinha A ali entre essas duas letras U, né? Us aí, né? Entre as duas letras U. Us, você entendeu, né? Na verdade, melhor dizendo. Então, olha que interessante. Então é simples assim, só para explicar aqui como é que eu estou lendo aqui, qual a lógica disso aqui, tá? Outra hora eu explico melhor para vocês. Mas é só para você entender, porque tem pessoas que falam, não, a pronúncia não é com U, é com V de vaca. Calma aí, vamos estudar a origem da letra V, vamos estudar a origem da letra W, para a gente entender, principalmente nos alfabetos semitas. Então é muito importante você saber a origem da letra V, como ela surgiu, né? O que foi que fez a distinção da letra V e da letra U, em qual época. Então a letra V, assim como a letra J, ela é bem jovial se nós compararmos com a época em que os hebreus eles invocavam o nome do seu Deus.
entendeu? Então, temos de ver isso aí, porque é muito importante. Então, vamos continuar aqui logo, né, a questão aqui do nosso texto. Então, eu espero que você tenha entendido aí, tá? Isso que eu tentei explicar. Que foi sobre o nome da divindade bíblica aqui, do porquê que eu acabo pronunciando Yahuwah, né, com um som assim, ó. Se a gente for transliterar no português, vai ficar assim, ó. Yahuwah. Tá? No português. Fica assim a transliteração para o brasileiro ler e entender. Transliteração inglesa, claro que a transliteração inglesa eles vão utilizar, né? Vão utilizar essa transliteração aqui, tá? Deixa eu consertar aqui que ficou feio esse negócio. Eles vão utilizar essa transliteração aqui, ó. Só que isso aqui é uma transliteração inglesa. Brasileiro, quando vai ler, vai pegar e vai ler Iaua, né? Provavelmente, porque o brasileiro, para o brasileiro, tá? Para o brasileiro, a letrinha H, ela é muda. Então, o brasileiro, ele não vai pronunciar a letrinha H, ele só vai pronunciar o quê? A letrinha YA, vai pronunciar IA, vai pronunciar a letra U, Iaua, e a letra A aqui de novo, né? Então, o brasileiro, ele não vai pronunciar a letra H. Então, por isso que às vezes tem essa confusão de pronúncia, se é Yahoo, o som se é Yahoo, Yahuá, ou se é Yaua, ou Yau, não é Yau, tá, gente? Por favor. É porque eles pegam transliteração inglesa e vão jogar para um público de língua portuguesa que vai usar a regra gramatical de português em uma transliteração que é inglesa, tá? Então, vai criar, sim, esse tipo de confusão aí. Então, tenham cuidado, tá certo? Regra gramatical de português é português, de inglês é inglês. Claro que às vezes a gente confunde, mas devemos evitar essas confusões aí. Então, aqui, ó. Vaiomer, né? E dirá o que? Yahuá. Se você quiser ler Yehová, por causa dos sinais massoréticos aqui, ou Yevá, Yehová ou Yehová, aí já é com você, tá? Yehová ou Yehová, por causa dos sinais massoréticos, aí a decisão é sua. Enfim, mas o nosso foco aqui é conferir mesmo a tradução do texto, né, gente, em português, e não ficarmos nessa discussão do que é o certo, ou melhor dizendo, desculpa, qual a forma certa ou não de pronunciar o tetragrama. Isso não é o foco do vídeo. Então, aqui vamos continuar. Elohim, deuses. Então, Vaiomer Yahuá Elohim. E dirá Yahuá Elohim. O quê? El Ha-Nahash. Para a serpente. Por quê? Asit Zot. Por que fez isto? Arur, maldita, Atá, você. E o interessante é que essa palavra aqui, ó, trocar aqui a cor do realce. Essa palavra aqui para fazer, Asit, tá vendo aqui? Essa aqui, ela está no masculino, tá? No masculino aqui singular, né? Por causa desse sinal massorético aqui, eles dizem que tá no masculino apenas. Mas, na verdade, tá vendo esse sinal massorético aqui embaixo, aqui, ó? Parece um banquinho aí, ó. Tá vendo? Esse aqui. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho a imagem, que aí fica melhor pra gente ver. Calma aí. Vou consertar aqui. Tá vendo esse sinalzinho aqui, ó, que parece tipo um banco, sei lá, uma chupeta de neném, enfim. Tá aqui, ó. Por causa desse sinal aqui, eles dizem que aqui, ó, está apenas no masculino. Mas na verdade não está no masculino apenas, também está tanto no masculino como no feminino, tá? É só desconsiderar aí o sinal massorético. Porque a grafia, tanto para o masculino como para o feminino, é a mesma. São as mesmas letras que estão aparecendo aqui. Isso é uma coisa interessante. Outra coisa interessante também é utilizar aqui a palavra hebraica para você, né? Que é um pronome atá, né? Que aqui está no masculino.
Lembrando que Atá, coloco com a letrinha rei aqui no final, Rai, enfim, eles dizem, está estabelecido na gramática que é no masculino, ok. E Até, sem a letrinha rei no final aqui, né, sem a letrinha rei no final, ou seja, exclui que a letrinha rei aqui do final, e só fica essa letra aqui, ó, a letra Aleph e a letra tal, tá? Ou Tave, né, que agora chamam também a letra tal de Tave, para você ver, que eles estão colocando a letra Vave com som de V de vaca, que é tão jovial, enfim. E fizeram isso também com o grego, né? Chamam agora a letra beta de Veta ou Vita, o que é uma coisa assim, na minha opinião, meio que contraditória, né? Mas vamos lá. Então aqui, ó, a letra Aleph e a letra tal vai dar o quê? O som de at, né? Que é um pronome feminino, você no feminino. Ou seja, você, a fêmea, entendeu? A mulher, a menina, você no feminino. Sem a letrinha rei aqui que eu acabei tirando. Então, com a letrinha rei, eles dizem que é o quê? Você no masculino. E aí a gente fica entendendo. Bom, então aqui quer dizer que o texto está a tratar a serpente como um indivíduo masculino, sim. Outras vezes vai parecer tratar como um indivíduo feminino. Ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então o texto vai utilizar disso. E aí a gente pode parar para pensar, essa serpente aí, que nesse segundo Gênesis foi um instrutor, será que não era também uma criatura andrógena? Ou será que não tinha um par? Então é uma coisa para a gente pensar, tá? Porque a serpente aqui, ela é vista como uma criatura, assim, como que eu posso dizer, muito, muito inteligente, superior a todos os animais. Inclusive, ela faz o papel de instrutor, o que chama a nossa atenção, né? E claro que existe o primeiro Gênesis, tá? Que o instrutor não foi a figura de uma serpente, né? Não foi um animal de barro serpente, mas foi, na verdade, uma ave, né? Já no segundo Gênesis é colocada então aí o animal, a serpente, para ser um instrutor. Claro que no segundo Gênesis, quem usou a serpente tinha uma má intenção, só que no primeiro Gênesis, quem usou o animal lá, que os apócrifos dizem que foi a águia, tinha uma boa intenção e era um espírito bom. No primeiro Gênesis. No segundo Gênesis, quem usa um dos animais como instrutor é uma criatura, né, do mal. Então você precisa entender isso. Aí você acabou percebendo o quê? Calma aí, no primeiro Gênesis aconteceu o quê? Que teve um animal que foi um instrutor e que fez a mulher comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou melhor, fez com que ela pensasse, tentasse lembrar alguma coisa, e ela lembrou e foi lá e consumiu desse fruto e viu que ele era bom de fato para dar entendimento, como diz o próprio texto em hebraico, em português, etc. E essa mulher foi e comeu desse fruto. Ok. Deixa eu ver aqui o tempo. E no segundo Gênesis acontece essa mesma história, só que com intenções diferentes, né? Digamos assim, ou melhor, como que eu posso dizer? Com praticantes diferentes, ou de essências diferentes, só que acabam praticando de fato aquilo que foi determinado lá no primeiro Gênesis, que definiu o destino do segundo Gênesis, que é esse Gênesis bíblico que nós estamos vendo aqui. Então, por que as pessoas têm dificuldade de entender os apócrifos e a Bíblia? E aí, algumas acreditam nos apócrifos e desprezam a Bíblia, e outras acreditam na Bíblia e desprezam os apócrifos, porque elas não conseguem enxergar, tá? Essa conexão entre ambas essas fontes, tanto as fontes apócrifas como as fontes bíblicas. Entendeu? Então, os textos estão a falar de um mesmo assunto, só que cada um de seu ponto de vista. E cada um com um grau, um nível de conhecimento, de informação, de entendimento diferente um do outro. Entendeu? Então, por isso que as pessoas têm dificuldade aí de entender os apócrifos, que são livros bem complexos, tá? Mas que falam de tudo que está na Bíblia e um pouco mais. Só que a Bíblia,
ela vai falar, tá, do que está nos apócrifos, só que não vai falar de tudo o que se encontra nos apócrifos. Então tem isso. Então os apócrifos, eles vão dar mais detalhes. A Bíblia, ela vai ser mais sucinta, ela vai resumir muito, tá? Enfim, a informação. Então aqui nós estamos vendo essas questões aqui para a gente perceber aqui, né, o texto, o que está acontecendo. Então, sobre a questão de existir 2 Gênesis, tá, gente? Realmente, aparentemente existiu sim esses 2 Gênesis aí, segundo a fonte apócrifa e segundo a própria fonte bíblica, utilizando o texto hebraico, ok? Então a gente enxergou até agora, nós vimos, né, o Adão andrógeno, a real origem da mulher, que ela não foi criada da costela do macho, da costela do macho, né, do indivíduo homem masculino, mas na verdade ela é a contraparte feminina do macho, ou seja, ela é a lateral, a banda, o outro lado do corpo daquela criatura chamada Adão, que era um Adão andrógeno, tá? Então não era nem só masculino, nem só feminino, eram as duas coisas ao mesmo tempo, em uma só carne, em um só corpo. Então isso a Bíblia hebraica ela deixa muito bem claro. Isso também o texto grego, né, da Septuaginta, deixa muito bem claro. Então, nós já vimos esse monte de coisas aí, já entendemos, né, a real origem da mulher, tá? E isso é algo bem polêmico, né? Imagina. Então, quer dizer que a fêmea, Eva, foi criada ao mesmo tempo que o Adão macho. Exatamente. Entendeu? E isso é uma coisa assim, isso muda muita coisa, né? A nossa perspectiva da realidade do mundo, enfim, tudo mais. Isso vai fazer uma diferença gigante na sua compreensão com relação à criação, à natureza e tudo mais, tá bom? Olha que interessante. Então, aí vemos aqui, ó. Mirkal, tá? Vou trocar a cor aqui para onde tava. Vou colocar essa cor aqui. Não tava nessa não, né? Então, vamos concluir logo isso aqui. Esse verso. Então, eu acabei explicando a Bíblia para vocês de uma forma muito diferente. Mas nem tanto assim, porque tudo que eu disse para vocês até agora se encontra tanto na Bíblia hebraica como nos apócrifos, principalmente na Bíblia hebraica, tá? Essa questão aí da origem da mulher e tudo. Uma hora eu vou mostrar para vocês, eu tenho que lembrar, né? No mito sumério, onde diz lá que uma fêmea foi criada da costela de um macho, tá? Para você ver como isso não é uma fonte bíblica, dizer que a fêmea, a mulher foi criada da costela do homem, do macho, não é uma fonte, não é uma informação da Bíblia hebraica, é uma informação de um mito, tá? Dos sumérios, tá? Lá dos Anunnakis, enfim, longa história. Mas vamos aqui ficar aqui no nosso texto hebraico aqui da Bíblia e vamos conferir aqui a nossa tradução para ver como é que está. Então, até aqui você entendeu, né? Vai Omer Yahuwah Elohim El Hanachash, né? E o que dirá Yahuwah deuses para a serpente que porque a Sit, né? A Sitzot, porque fez isto, Arur, maldita atá você, Mirkal, de toda o que? Berremá, de toda a besta, de todo o animal, né? A palavra berremá, ela tem a sua origem de uma palavra que significa ser mudo, estar mudo, para se referir aos animais, indicando, né, que os animais, eles iriam sim perder o dom da fala. Então, quando nós enxergamos na Bíblia uma serpente falante com habilidade, com o dom de fala, é meio estranho, um animal falante, não é verdade? Porque hoje você não enxerga, você não vê o seu cachorro, o seu gato, principalmente um animal, assim, uma serpente falante. E a questão da palavra serpente a gente vai ver também. Essa serpente aí, gente, temos que ver, né? O que ela é. Vamos continuar aqui. Calma aí, viu? Selecionei aqui primeiro né? O já foi aqui, usando sinal massorético, tá? Por isso que a letra VAV eu pronunciei com som de U.
o Mikol. O Mikol. De todo o quê? De todo o quê? De todo o quê? Hayate. De toda a vida, de todo vivente. E a palavra vida aqui está no feminino, ok? Aqui, ó, no feminino. O que é bem interessante. Porque nos apócrifos tem uma força ativa espiritual, um espírito feminino que é responsável pela vida. Né? Que no texto grego é chamada de Zoe. Né? Apareceu a palavra Zoe, que inclusive em grego é o nome em grego para Eva. Zoe. Lá no texto grego, na Septuaginta. Longa história. Uma hora você vai acabar encontrando isso, ou um dia desses aí eu mostro pra você, tá? E aí continua o texto aqui, ó. O quê? Sadé, do campo, né? Toda a vida o quê? Toda a vida do campo. Só que o tradutor colocou aqui, né? Ele acaba colocando aqui, cadê? Tem alguns textos que traduzem mais que toda, mas enfim. Aqui o tradutor não colocou isso não. Depois a gente vai ver aqui o texto em português. Deixa eu terminar logo aqui, esse texto aqui do hebraico pra gente ver. Aí continua. Sobre, né? Sobre o quê? Geroneca, ou melhor, pronunciando aqui com sinal maçorético, esse som aqui final não vai ficar com som de K, vai ficar tipo assim. Geroneca, né? Geroneca. Teu ventre, tá? Telec, que significa andar, caminhar. Vafar, que afar, e por o quê? Torcar, por comerá, car, yemei, todos os dias, né? Todos os dias, acaba ficando assim a tradução. O quê? Lembrando que isso aqui não tá no plural, tá? Tá no singular. Mas como aqui tá a palavra para todo, ou todos, né? E aqui acaba ficando no plural também, né? Por causa da tradução. Aí a gente acaba adaptando. Continua o texto. Ok. Ra-yei-ka. Ra-yei-ka. Tá? Aqui, ó. Ra-yei-ka. 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 Né? Por todos os dias o quê? Da tua vida. Então aqui o texto fica assim, ó. E dirá Yahuwá a deuses para a serpente: por que fez isto? Maldita você. De todo, né? De todo animal, vamos deixar a palavra aqui berremar como animal mesmo, tá? Ou de todo o mudo, né? Porque os animais eles não falam como nós. O quê? De toda o quê? De toda o quê? De toda a vida do campo. Sobre teu ventre andará, e pó comerá todos os dias da tua vida. E aí a gente fica pensando, o texto hebraico aqui diz que essa serpente iria fazer o que exatamente? Comer o quê? Diz que essa serpente iria fazer o quê? Diz que a serpente iria comer o quê? Comer pó. Aí você fica pensando, né? A serpente iria comer pó. E diz também que ela iria o quê? Se arrastar sobre o ventre dela. Aí você fica pensando, calma aí, o animal que vai se arrastar sobre o próprio ventre, né? Então, o animal queria se arrastar por sobre o próprio ventre. Aí você fica pensando, calma aí, essa serpente, para ela receber uma maldição, para ficar se arrastando por sobre o próprio ventre, ou seja, arrastando a barriga no chão, antes ela não arrastava, né, gente? É lógico. Então ela tinha perninhas. Que tipo de serpente é essa? Tá? Que tipo de serpente é essa que aparece aqui no texto hebraico? E na sua Bíblia em português? Que tipo de serpente é?
É uma serpente cobra ou é uma serpente dragão? Então, é isso que você tem que procurar entender, né? Então, o texto aqui ele está sendo muito bem claro. Ele diz que essa serpente, ela tinha pernas, tá? Patinhas, e ela conseguia se locomover como um dragão. Então, aqui nós não estamos falando de uma cobra normal, nós estamos falando de quê? De um dragão, que também é uma serpente. Então, uma serpente é um dragão, e o dragão é uma serpente. Assim também como uma cobra é uma serpente, só que uma cobra não é um dragão, e um dragão não é uma cobra. Então, é isso que você precisa entender, tá? Por favor. Então, olha que coisa interessante. E essa questão também que chama a nossa atenção, outra questão, é dizer que esta serpente, que é um dragão, aqui no texto hebraico, tá? Aqui no texto hebraico não está usando a palavra tanim para dragão aqui, tá, gente? Mas a gente entende aqui que é um dragão. Nessa parte aqui não está a utilizar. Mas diz, em determinada parte da Bíblia, que Deus criou os dragões, tanim, né? Criou o tanim, o dragão. E aí a gente fica pensando, lá naquela parte onde eles traduzem como animais aquáticos, tá? Eu vou mostrar para vocês, ou animais marinhos, eles traduzem assim. Só que ali tá falando do dragão. Que dragão é esse? Essa serpente aqui, ó. Essa serpente aqui. Desculpa aí o vídeo ficar um pouquinho grande, mas eu tenho que explicar isso para vocês. Então, essa Nahash aqui, a serpente de Gênesis 3:14, é o dragão que diz, né, lá em Gênesis, eu vou encontrar e vou mostrar para você, que diz que Deus criou, né, os grandes dragões. Eu vou mostrar isso para você, eu já mostrei em vídeo anterior, mas eu sei que às vezes fica um pouquinho difícil para a gente lembrar de tanta informação assim, né? E aí eu vou ter esse cuidado de mostrar para você. Então vai pensando aí. E essa parte aqui de comer pó, né, por todos os dias da vida dela, que essa serpente iria comer pó por todos os dias da sua vida. E pó, gente, a Bíblia hebraica diz também que os animais, o ser humano foi criado do pó da terra, do solo, do barro de Adamá. Não é verdade? É verdade. Tem uma determinada parte da Bíblia que é dito que do pó da terra Deus criou o quê? Os animais e os seres humanos. Não é verdade? Ok. E aí eu te pergunto, esse pó que essa serpente, que é um dragão, iria se alimentar, é pó que terra que ela iria ficar cavando o chão e metendo, né, um monte de terra, tacando terra na boca e engolindo? Engolindo? Obviamente não. Isso aqui tá falando que seria uma criatura que iria se alimentar de criaturas, tá? Que foram criadas do pó da terra, de Adamar, do solo da terra, tá? E aí a gente fica pensando em tudo isso. Olha que coisa interessante. Então, olha a maldição que essa serpente aí, que é um dragão, recebeu. Quanto à questão, né, da Bíblia hebraica falar dos dragões, da criação, né, dos dragões, sim, a Bíblia hebraica diz que Deus criou dragões. E eu vou mostrar isso para você no próprio livro de Gênesis. Eu já mostrei, né? Mas eu vou mostrar novamente. Vou procurar aqui e mostro para você. Aqui, ó, em Gênesis, tá? Onde fala que Deus criou os dragões. Em Gênesis 1:21, vai falar aqui da criação dos dragões, tá? No texto hebraico. Só que eles traduzem aqui como animais marinhos. Se eu trocar a cor aqui do realce, e eu vou mostrar pra você, tá? Vou colocar nessa cor aqui, tá? Aqui você tá vendo que aqui já tá selecionado aqui, né? Animais, tá vendo aqui, ó? Animais, tá vendo? Marinhos. Só que aqui aparece a palavra hebraica tanim, dragão, literalmente. E dragão é uma serpente é um dragão. Só que nem sempre uma serpente, obrigatoriamente, quando fala serpente, você não tem que pensar obrigatoriamente em uma cobra. Você pensa em ambas essas duas, tanto na cobra como no dragão, tá? Ou melhor, em ambos esses dois animais, melhor dizendo, tá? Desculpa aí. Que eu acabo me atrapalhando mesmo não falar. Sem roteiro, né? Dá nisso. Enfim. Então aqui, ó, no texto hebraico, a gente vai encontrar aqui, ó, a palavra, tá? Pra dragão. Tá vendo aqui, ó? No caso aqui tá dragões, né? Criou o quê? Os dragões, o quê? Os dragões, aqui, ó, Ha-Gedolim, né? Então esse Gedolim quer dizer o quê? Ha-Gedolim, os grandes, o quê? Os grandes o quê? Os grandes o quê? Tanim, tá vendo?
tanin. Os grandes tanin, os grandes, na casa que é taninin, né? Taninin. Vamos sinal massorético aqui, deixa eu aproximar aqui um pouquinho, para me enxergar melhor que sinal massorético. Que eles colocam no sinal massorético vogal A e vogal I novamente. Então, taninin, tá? Dragões. Aqui tá no plural, tá, gente? Dragões, o quê? Os grandes. Aí a gente organiza o texto e coloca aqui, os grandes dragões. Tá vendo? A gente fala os grandes, ou seja, a gente vai, quando vai pro português, essa expressão aqui, ó, Hagedolin, vem na frente, que é traduzido como os grandes dragões, os grandes, e Taninin, dragões, tá? Então, Hagedolin, ok? Os grandes, e Taninin, dragões, certo? Então, os grandes dragões. Então, o texto hebraico diz que Deus criou o quê? Aí aqui aparece, gente, isso me chama muita atenção. É o seguinte, presta atenção. Eu tenho que, né, chamar a atenção para isso aqui. Quando vai dizer aqui no verso 21 de Gênesis, presta atenção, por favor. No verso 21 de Gênesis, verso 21 do livro de Gênesis, do capítulo 1, não utiliza o tetragrama aqui no verso 21. Deixa eu conferir. Tá utilizando o tetragrama? Não, só utiliza a palavra hebraica Elohim, que literalmente em português quer dizer deuses. E aí você vai e fica pensando. Os dragões, lembra do primeiro Gênesis que eu citei, do segundo Gênesis que é dirigido por esse primeiro Gênesis que aconteceu? Adão e Eva não foram modelados na matéria no barro uma única vez, mas 2 vezes. É isso que você tem que entender. E é essa informação, esse conhecimento, esse entendimento que os livros apócrifos eles trazem, né? Ou melhor, é esse conhecimento, é essa informação, essa sabedoria que esses livros apócrifos trazem juntamente com a Bíblia hebraica. Então, como diz, né, em uma certa parte da Bíblia, que pegar a sabedoria e expor ela a um tolo diz algo desse tipo, tá? É algo assim inútil, tá? É uma perda de tempo. Então, se a pessoa ela não tem entendimento, que é um tolo, não tem entendimento para compreender aquele conhecimento, aquela informação sábia, não adianta você tentar explicar para essa pessoa, entendeu? Então, para eu entender alguma coisa, eu preciso ter entendimento, principalmente paciência, e analisar, reanalisar, avaliar, examinar aquela informação ali, aquele conhecimento, a fim de que eu possa entender, tá? Qual é, então, a informação que aquele conhecimento, aquele texto quer me passar. Então, não adianta ler o texto uma ou 2 vezes e tirar uma conclusão precipitada, porque isso não vai funcionar de jeito nenhum. Então, sempre me chamou a atenção o fato de chegar aqui, ó, no verso 21, não utilizar o tetragrama, que é o Yud Rei Vav Rei, que você conhece assim, né? O nome da divindade bíblica dos hebreus, Yahuwah. Porque geralmente vem, né? Yahuwah Elohim, a palavra Elohim. Ou Yehová, ou como eles falam, né? Yehová que virou Yahvé, enfim. Não aparece aqui no verso 21, quando fala da criação aqui dos grandes dragões, que eles traduzem no texto em português geralmente como grandes animais marinhos. Só que o texto hebraico não diz aqui grandes animais marinhos. O texto hebraico diz aqui, ó, os grandes dragões, Taninim. Então, Taninim são os grandes dragões. Então, a Bíblia hebraica, ela fala da criação de dragões. E aí a gente vê em Gênesis, capítulo 3, no verso 14 lá, falando de uma serpente que recebeu como maldição ela se arrastar sobre o ventre dela, sobre a barriga dela, e ficar comendo pó. Aí você fica pensando, né? Você já deve ter lido algum livro, né? Que fala de dragões, ou viu algum filme, algum vídeo de ficção científica falando dos dragões, né? De como eles devoram seres humanos, animais, e que eram aquelas criaturas assustadoras e tudo mais.
e que tinham pernas. Então, era uma serpente com pernas. E aqui no texto hebraico, Gênesis capítulo 1, verso 21, fala que Elohim, literalmente deuses, ou seja, os deuses que acabaram criando aqui os dragões. E por que o texto hebraico ele vai utilizar sempre a palavra Elohim, na maioria das vezes no plural, deuses? Por quê? Porque tudo que acontece aqui, gente, seja de bom ou de ruim, não é definido por uma única divindade, mas existem, tá, os panteões dos deuses. Então é isso que você precisa entender. Então tem algumas coisas dos mitos gregos mesmo, que são muita informação dos mitos, tá? Dos gregos, é como os gregos entendiam as informações, o conhecimento muito conhecimento que os hebreus tinham. Só que os gregos, eles eram bem mais, como que eu posso dizer, supersticiosos, né? Os gregos e os romanos. Então, se eles achassem um pedaço de pedra ou pau, sei lá, alguma coisa assim que eles achassem diferente, eles estavam ali adorando, algo do tipo, que eles achassem que fosse especial ou algo assim divino, né? E também não é muito diferente dos hebreus, né? Porque os hebreus, eles eram grandes idólatras, né? Apesar de receberem instrução explícita do que fazer e do que não fazer, bem diferente dos gregos e romanos, que não tiveram, né, esse cuidado aí de alguém ensinar para eles, olha, isso é certo, isso é errado. Mas os hebreus não, eles tiveram alguém para dizer a eles o que era certo, o que era errado. Mas mesmo assim eles fizeram tudo errado, né? E ainda julgavam, né, os gregos e os romanos como pessoas impuras, né? Só porque não faziam parte lá da linhagem deles lá, né? Longa história. E só para você entender aí como era o pensamento desse povo. Então, nós temos aqui os dragões. Lembra? Os grandes dragões citados em Gênesis capítulo 1, verso 21, é aquela serpente lá que a Bíblia vai falar, é uma das serpentes, né? Que a Bíblia em Gênesis capítulo 3, eu vou voltar lá pro texto. Desculpa, deixa eu fechar isso aqui. Gênesis capítulo 3, entendeu aí, né? Eu espero que tenha entendido, por favor. Gênesis capítulo, vamos navegar aqui para trás, né? Gênesis capítulo 3, no verso 14. Desculpa, eu fui no lugar errado. Não é aqui não. Deixa eu ver aqui de novo. Eu acho que eu vou dar pausa para poder voltar lá. Pronto. 3, verso 14 aqui. Então aqui você entendeu, né? E dirá Yahuwá a deuses para a serpente. Que serpente é essa aqui, gente? Por favor. Essa serpente aqui... Desculpa, tá? Essa serpente aqui, ó. Que serpente é essa aqui? Que Nahash é essa aqui do texto hebraico? Que serpente é essa? É uma serpente dragão. Lembra lá de Gênesis capítulo 1, verso 21, que diz que o quê? Que Elohim criou o quê? Os grandes dragões, que eles traduzem erradamente como animais marinhos. Não tem nada a ver com animais marinhos ou animais aquáticos, tá? Por favor. Lá aparece os grandes dragões. Que diz o quê? Que Elohim, deuses, criaram o quê? Imagina, né? Porque teve o primeiro Gênesis e o segundo Gênesis. Então, tanto o Adão de barro como a Eva de barro, enfim, o Adão andrógeno aparece nos apócrifos. O Adão andrógeno aparece. Adão, eu estou dizendo, gente, é questão de nome, tá? Mas Adão é um indivíduo tanto masculino como feminino ao mesmo tempo. Depois a palavra Adão, que é uma palavra Adam, que é uma palavra hebraica, passou a ser utilizada como nome próprio para o macho. Só que em toda a Bíblia hebraica, essa palavra Adam, ela é utilizada para se referir tanto ao macho como à fêmea, ou seja, para se referir a todo o gênero humano, independentemente se é macho ou se é fêmea, se é criança ou se é adulto, ok? Deu para entender, né? Então, no primeiro Gênesis, criou lá o Adão de barro, os bonequinhos de barro também, os animais, né? Os animais também, então incluía também os grandes dragões, né? Como apareceu lá no texto hebraico, os Taninim. Então, os Taninim, né? Taninim, os dragões. Hagedolim, os grandes dragões.
esses animais, eles também foram criados lá no primeiro Gênesis e também depois, nesse Gênesis aqui da Bíblia, que eu chamo de o segundo Gênesis, né? Enfim. Como que eu sei disso? Muito simples. Analisando as informações dos livros apócrifos, juntamente com as informações da Bíblia, eu acabei, como que eu posso dizer, encontrando essa informação, tá? E fui elaborando o meu próprio conhecimento, assim, mas não próprio, tipicamente, tipo assim, só meu, né? Porque eu peguei as informações dos apócrifos e da Bíblia. Então, eu não criei algo do nada, uma conclusão, uma ideia do nada. Peguei as informações e só fiz a conexão entre elas, entendeu? Com bom senso. E aí, entendi exatamente o que esses livros querem dizer, sem criar confusão, né, gente? Por favor. Então, o que é muito importante. Então, aqui a gente tá vendo aqui, ok. Essa serpente, já entendemos que serpente é essa. É um dragão que tinha pernas. E diz o texto hebraico que Elohim, deuses, criou o quê? Os dragões, os grandes dragões. Agora imagina, essa serpente aqui, gente, ela não era pequenininha, né? Por favor. Não era uma coisinha assim que você podia chegar e, digamos assim, que nem um cachorrinho fofinho, bonitinho que você colocava no colo. Era uma criatura gigantesca, gigante, né? Muito maior do que Adão e Eva. E era o quê? Um dragão. Essa serpente aqui de Gênesis 3:14, que aparece conversando com a mulher, era um dragão. Inclusive, tem até filmes, né? Na ficção científica tem dragões que falam, né? Tem a habilidade da fala, da telepatia, tem aquela questão da sabedoria. De onde eles tiraram, né? Esses autores tiraram estas ideias de onde? Do nada? Obviamente não. Tem um monte de informações apócrifas, né? Para quem escreve livros de ficção científica, filmes, etc. Constrói histórias. Vai pegar muita informação de livro apócrifo, o que é muito interessante, né? Por exemplo, a história do Drácula mesmo. Tem livro apócrifo que fala de um demônio que atacava pessoas e consumia, bebia o sangue dessas pessoas, tá? Só para você ter ideia aí de onde eles tiram isso, né? Não criaram do nada. Então, e aí, isso é um relato apócrifo. Depois esse relato, este fato, né, que acontecia antigamente, foi passando, né, para gerações posteriores, e aí foram criando aqueles mitos, né, enfim, sobre indivíduos que consumiam sangue de pessoas, que eram vampiros, etc. Só para você ver a quantidade de informações apócrifas que a gente pode encontrar aí, então, na ficção científica. Nossa, gente, se, tipo a Bíblia, o Deus dos Hebreus, tudo que ele fez, aqueles milagres, tudo isso parece meramente ficção científica, não é verdade? Como que é possível, por exemplo, curar pessoas, ressuscitar mortos, né? Isso é uma coisa cientificamente, isso é algo impossível, né? Não tem lógica nenhuma, né? Como que é possível existir anjos que têm aparência de serpentes, né? Que são serafins e serpentes nágeas? Ou seja, são anjos humanoides, com aparência de serpente, humanoides, né? Bestiais, uma criatura híbrida, parecendo com um ser humano, e só que mistura com serpente, né? Tem braços, tem pernas, só que tem a face, né? Os seus rostos são rostos de serpentes. Imagina só aí, os serafins, né? É de dar medo. Eles podem adquirir a forma humana, sim, mas a forma original deles é de serpentes humanoides, o que é bem assustador. Então, tudo isso que a Bíblia fala soa, né, fortemente como algo meramente científico. Então, por isso que tem pessoas que não acreditam na Bíblia. Tranquilo, gente. Cada um acredita naquilo que quiser, né? Então, essa parte aqui, eu espero que você tenha entendido o verso 14. Só vou conferir aqui, então, a tradução do verso 14 do livro de Gênesis, capítulo 3, que diz o seguinte em português: Então, o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, né? Berremar.
Berremá aqui ele traduziu como animais domésticos, o que é bem interessante. E pode fazer sim sentido, porque aqui ele pegou e traduziu aqui, ó. E o és entre todos os animais selváticos. Os animais selváticos aqui, gente, para você não se perder, deixa eu explicar. Os animais selváticos aqui, eles são, tá? Isso aqui, ó, deixa eu escolher aqui a cor para realçar. Eles são aqui o que o texto hebraico chama de vida ou vivente do campo, tá? Aqui, ó. Hayate ha-sadeh. Hayate ha-sadeh. Então, esse aqui, ó. Esses aqui, que significa, essa expressão aqui que significa literalmente vida do campo ou vivente do campo. O tradutor preferiu traduzir como o quê? Como animais. Tá vendo aqui, ó? A palavra hebraica rai, ele traduziu como animais, tá? Mas literalmente a palavra rai é vida, tá? E ele traduziu a palavra aqui, ó, sadé, como campo, tá? Ou, perdão, sadé aqui ele traduziu como selváticos, né? Que é uma palavra para campo, enfim, vida selvagem, né? Um ambiente selvagem. Palavra sadé. Só para você entender aí, tá? Então, a tradução aqui tá errada, gente? Não, o tradutor ele só adaptou o texto e ele entendeu que a vida do campo que o texto diz se refere aos animais selváticos, né? Ou você acha que se refere a seres humanos selvagens? Bom, aí já é com você, tá? E aqui, ó, ele preferiu traduzir berremá como animais domésticos, tá? Berremá tá aqui, gente, ó, no texto hebraico. Calma aí, desculpa aí, tinha que selecionar aqui a opção de realçar o outro módulo aqui. Vendo aqui, ó, berremá, animais domésticos, ele preferiu colocar assim, ou seja, animais, tipo gado, né, o cavalo, os animais que nós conseguimos, enfim, conviver com eles, tá? Animais que foram domesticados, né, que é possível domesticar. Então, preferiu traduzir berremá como animais domésticos, ok, dá pra gente entender. E preferiu traduzir a expressão hayate ha-sadeh, né, que quer dizer vida do campo ou vivente do campo. Ele preferiu traduzir como animais selváticos, a fim de facilitar a compreensão e entendimento do leitor. Ok, tradutor aqui, beleza, né? Dá pra gente entender, sim. A tradução aqui em português está literalmente conforme o texto hebraico? Não, não está. Porque imagina, se o tradutor coloca aqui, ó, vivente do campo, ou vida do campo, aí a pessoa iria ficar, né, um tempão tentando entender que tipo de vida é essa. E ainda por cima teria pessoas que iriam inventar, né, teorias, enfim, bem loucas, né, bem doidas mesmo aí sobre essa vida aqui do campo, né? Possivelmente sempre tem, essas loucuras por aí. Então o tradutor preferiu traduzir logo como animais selváticos, a fim de que as pessoas entendam que está a falar de animais, né? Dos seres vivos, dos animais do campo. O que é bem interessante. E aqui, ó, a parte rastejarás, né? Andará, aqui a palavra hebraica para andar, o tradutor preferiu colocar como rastejarás, porque o tradutor ele entendeu. Isso aqui eu tenho de destacar, né, e chamar a sua atenção. Porque o tradutor aqui, ele fez muito bem, tá? Ele fez muito bem traduzir aqui, ó, como rastejarás. Porque ele entendeu que antes essa serpente, ele entendeu claramente que antes a serpente que aparece aqui, ó, Nahash, ele entendeu que ela tinha perninhas. Então, quando o tradutor ele vai traduzir o texto aqui, ó, para o português, a palavra hebraica para andar, caminhar, ele prefere traduzir ela como rastejarás sobre o teu ventre. Tá vendo? Literalmente aqui em hebraico tá como? Aqui em hebraico tá o quê? Sobre teu ventre andará. Tá vendo? Sobre teu ventre andará. Andarás, né? Ou andará. Então, e aqui o tradutor colocou, rastejarás sobre o teu ventre. Tá vendo aqui, ó? Ou seja, antes, essa serpente não rastejava, depois ela passou a rastejar, o que é bem interessante. Tá vendo aqui, ó? E aí diz, comerás pó todos os dias da tua vida. A tradução aqui tá ok, dá para entender
Então o tradutor nessa parte aqui, ele fez uma ótima tradução aqui em português, tá? Tem essa versão aqui e tem outras versões de Bíblia. Deixa eu ver o que minha cachorrinha não entende. Ok, então, a tradução aqui tá legal, né? Com relação a essa parte aí, tá ok. Deixa eu ver se tem alguma coisa de mais interessante que eu possa dizer a vocês, que possa lhes acrescentar algum bom conhecimento. Então, você só vai... Enfim, você aproveita das coisas que eu disse a você, o que você achar que for melhor, tá? Que te servir, né? E sobre a questão da figura da serpente, né? Que ela é sempre colocada como uma coisa assim... associada a algo ruim. Só que na Bíblia hebraica, também na Bíblia em português, a tribo de Dan... O símbolo, né, da tribo de Dan é a serpente, é uma serpente, o que nos faz pensarmos assim, né? A tribo de Dan tem como símbolo uma serpente, né? Isso é interessante, tá? Isso você provavelmente vai encontrar, parece que no livro de Gênesis 49, 16, 18, não sei agora. Mas é no livro de Gênesis lá que, enfim... O próprio pai deles compara eles, cada um a um animal, né? E aí a tribo de Dan, ela recebe como símbolo a serpente, o que é bem interessante. Literalmente aparece Nahash lá, tá bom? Então, é isso. Eu espero que você tenha entendido aí essa parte aqui. Desculpa por eu ter demorado, né? E acabo me atrapalhando aqui na hora de falar. Acabo tropeçando nas palavras. É isso. Acho que não tem nada de mais importante, digamos assim, relevante, né, que eu possa dizer a vocês. Acho que não. Acho que isso aí isso já foi mais do que suficiente, né? Então, eu espero que você tenha entendido aí essa serpente que aparece aqui na Bíblia, tá? Que serpente é essa? Serpente falante. Que animal é esse que recebeu a maldição de se rastejar sobre o ventre dela? E é uma coisa interessante. No caso aqui no texto hebraico diz que a serpente iria o quê? Sobre teu ventre caminhará, né? Caminharás, andarás sobre o teu ventre, né? No texto hebraico aqui. Só que o tradutor traduziu aqui de forma sábia, tá? Bem plausível, rastejarás sobre o teu ventre. Tá vendo que não era simplesmente uma cobra, essa serpente? Era um dragão. É uma serpente? É uma serpente, gente. Então, essa palavra serpente utilizada aqui no texto não tá errada não, porque tem gente que fala, não deveria colocar serpente. Claro que é uma serpente, um dragão é uma serpente, tá? Uma serpente é um dragão, mas nem sempre uma serpente ela vai ser obrigatoriamente um dragão. Pode ser uma cobra, né? Assim como uma cobra, ela é uma serpente, porém ela não é um dragão. Então não tem essa questão aí, tá bom? Então eu espero que você tenha entendido, tenha ficado clara aí essa informação, o que eu tentei explicar, tá? E desculpa, vou pedindo desculpa aí, vai desculpando por favor, qualquer coisa. Então é isso, tá? Até o próximo vídeo, o verso 15 vai ficar para um próximo vídeo. E eu vou mostrar, tem um livro apócrifo que fala, né, dessa parte aqui, dessa parte aqui, né, da mulher virgem, né, do verso 15 aqui, dar à luz um filho, e esse filho pisar a cabeça da serpente. E que serpente é essa aqui, né? No caso, ou serpente, quer dizer, aqui no texto hebraico aqui não fala, não usa mais no verso 15 a palavra serpente, tá? Então essa parte aqui pode estar a se referir a um outro indivíduo de forma indireta, utilizando aqui a figura da serpente, obviamente, que é o que acontece nos apócrifos, ok? Então, tudo que aconteceram coisas antes do Gênesis bíblico que definiram o Gênesis bíblico, que criaram o roteiro do livro de Gênesis. É isso que você precisa entender. Então, tudo o que acontece no livro de Gênesis, a desobediência de Adão e Eva, tá? O comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore da sabedoria, tudo isso foi destinado a eles. Eles não tinham escolha de não fazer isso. Eles iriam fazer isso, querendo
ou não, entendeu? Porque existem forças superiores que controlam o mundo físico aqui, este mundo das cópias, tá? Que parece mais um mundo dos fantochezinhos, né? Então, não adianta dizer assim, a culpa foi da mulher pelo pecado original ter entrado na humanidade, ter atingido, ou enfim, chegado na humanidade. Como que foi culpa da mulher? Primeiro que Adão e Eva, no texto hebraico, já são chamados de mortos, os mortais, Ish e Ishá, antes de qualquer pecado, ou melhor dizendo, antes de qualquer suposto pecado original, desculpa, tá? Garganta. Que eles dizem que foi o ato de Adão e Eva comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso não foi o pecado original. O pecado sempre existiu na terra, desde o primeiro capítulo 1 do livro de Gênesis, desde do verso 1. Então, antes mesmo de acontecer essa história bíblica, já existia o pecado, entendeu? Existia uma deficiência na criação. Porque tudo o que acontece aqui segue um padrão repetitivo. Então, se surgir um padrão defeituoso, esse padrão ele veio, né? Acabou vindo a se repetir até chegar na humanidade. Então, já existia o erro, né? O pecado, a deficiência. Então, a culpa, né, da humanidade ter estado nesta situação do jeito que ela está, é culpa de Eva? É culpa de Adão? Não, gente. A humanidade ela foi condicionada a estar neste estado que ela está agora. Claro que nós temos escolhas, só que nossas escolhas elas são já pré-estabelecidas. Você não faz uma escolha livre, você não tem livre-arbítrio. Você tem arbítrio, mas livre-arbítrio, que é a livre escolha, ou seja, o ato de escolher o que eu quiser, independentemente do tempo e espaço, isso eu e você não temos, entendeu? Então, nós fazemos as nossas escolhas, nós temos o nosso arbítrio conforme a nossa realidade de mundo, tempo e espaço, ok? Que alguém, né, acabou criando, né, esse ambiente aqui para nós. Então, quem criou esse ambiente, né, a Terra, enfim, toda a estrutura para nós, esse cenário aqui, é que tem o poder de decidir livremente, é que tem livre arbítrio. Nós não temos, infelizmente não. Se a humanidade tivesse livre-arbítrio, imagina só, você poderia escolher não morrer. Seria bem legal, né? Mas não funciona assim, né? Infelizmente, não funciona assim. Mas também, se fosse assim, teria tanta coisa ruim no mundo, imagina, de gente, pessoas más, né? Com esse poder não iria dar certo, não. Então é isso aí, tá bom? Então acho que por enquanto é só isso mesmo, tá? Eu espero que você tenha entendido aí o que eu tentei explicar. Então o verso 15 fica para um próximo vídeo. E vai ficar interessante esse verso 15 aqui, tá? Porque tem uma informação apócrifa, tá? Que vai utilizar um outro conjunto de palavras, enfim, outro arranjo, né? Estrutural de texto, só que vai estar falando essa mesma informação aqui, ó. Que esse livro de Gênesis aqui está a falar sobre essa questão, descendência da mulher, descendência aí desta outra figura aqui, né, que supostamente está a falar com a serpente, mas essa frase aqui, ó, de Deus aqui, vai muito além de meramente proferir isso para uma serpente. Isso aqui já foi dito antes, tá? Da serpente existir, antes de existir qualquer anjo, né? Daqueles que se rebelaram e daqueles que permaneceram fiéis. Isso aqui foi dito antes, muito antes de criarem um bonequinho de barro na matéria pela primeira vez e os animais, tá? E aí isso aqui volta a ser repetido novamente quando está acontecendo então o Gênesis bíblico, que eu chamo de o segundo Gênesis, porque existiu sim um primeiro Gênesis, um Gênesis anterior ao Gênesis bíblico, mas que definiu todo o Gênesis bíblico, ok? Então, o texto hebraico, a Bíblia hebraica, é um texto um tanto gnóstico, né?
Eu espero que você saiba, por favor, o significado da palavra gnóstico, né? É do grego e significa conhecimento. Não é uma palavra do diabo, não, tá? Assim como a palavra apócrifo, que também é de origem grega e ela foi emprestada para o nosso idioma. E significa o que a palavra apócrifo? Algo secreto, algo oculto, algo escondido. Como naquela parte não há nada oculto, não há nada escondido que não venha a ser revelado. Tem a palavra apócrifo lá na Bíblia, tá? É isso mesmo, no Novo Testamento lá, nos Evangelhos. É isso aí.